Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É um momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Deus nos fala através da Bíblia, através da palavra sagrada. Eu transmito diariamente nos meus endereços eletrônicos, meus endereços telemáticos, a liturgia da palavra. Para você que é católico, é a liturgia da igreja no mundo inteiro, a mesma liturgia, em todas as missas e celebrações da palavra. E eu transmito de forma antecipada para que as comunidades católicas de base possam se preparar para as celebrações. Neste vídeo, eu transmito a liturgia de quarta-feira, 29 de março de 2023. É a quinta semana da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração, temos o prefácio da Paixão, número 1, e o ofício do dia. Antífona da entrada. Vós me livrais, Senhor, de meus inimigos. Vós me fazeis suplantar o agressor, e do homem violento salvais. Salmo 17, versículos 48 e seguinte. Oração do dia. Ó Deus, rezemos. Ó Deus, Deus de misericórdia. Ó Deus, iluminai nossos corações, purificados pela penitência, e ouvi com paternal bondade aqueles a quem dais afeto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículos do 14 ao 20, 24, 49a, 91, 92, 95. Naqueles dias, o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: é verdade, Sidraque, Misaque e Abdênago, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvirdes tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas, e toda espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abdênago responderam ao rei Nabucodonosor: não há necessidade de respondermos sobre isso, se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abdênago, a ponto de se alterar a expressão do rosto, deu ordem para acender a fornalha com 7 vezes mais fogo que de costume e encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abdênago e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou a seus ministros: porventura não lançamos 3 homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse este: mas eu estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo sem sofrerem nenhum mal. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho de Deus. Exclamou Nabucodonosor:
Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abidênego, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo que está em Daniel, capítulo 3, versículos 52 a 53, 54, 56, refrão 52b. A vós louvor, honra e glória eternamente. Repitamos, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo, onde refugie a vossa glória, a vós louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, que sondais as profundezas, a vós louvor, honra e glória eternamente, e superior aos querubins vos assentais, a vós louvor, honra e glória eternamente, a vós louvor, honra e glória eternamente, a vós louvor, honra e glória eternamente. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho. Sede bendito no celeste firmamento, a voz... Não, ainda temos um verso do Salmo. Sede bendito no celeste firmamento. Temos dois textos ainda do Salmo. Perdão aí. Sede bendito no celeste firmamento, a vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Obras todas do Senhor, glorificai-o. A ele louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Repitamos. A vós louvor, honra e glória eternamente. Agora sim, nós temos a aclamação ao Santo Evangelho, escrito por São João Apóstolo, capítulo 8, versículos de 31 a 42. Honra e glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra e glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim, perseverantes. É um trecho de Lucas, capítulo 8, versículo 15, nessa aclamação. Honra e glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra e glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornarei livres? Jesus respondeu: em verdade, vos digo,
todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente não. Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora vamos à reflexão do Evangelho, é uma liturgia comentada do Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Ali a verdade vos libertará. João 8º, versículos do 31 ao 42. Este é um tempo de mentiras, o tempo que vivemos. Juramentos rompidos, contratos fraudados, relações simuladas. E eu diria, muita corrupção, né? Como num baile de máscaras, continua Santini, os homens se desafiam um ao outro. Adivinhem quem sou? Este é um mundo de escravos. Vivemos na gaiola dos instintos, nas grades do ódio, nos grilhões do pecado. Falamos tanto em liberdade, fazemos beicinho de admiração porque nossos bisavós tinham escravos e vivemos como os remadores das galeras acorrentados aos nossos remos. Aí vem Jesus Cristo e se apresenta candidamente: eu sou a verdade. João 14, versículo 6. Prontamente os escravos o prendem e cravam seu corpo numa cruz. Parece que eles se sentiram ameaçados com a súbita e inesperada promessa de libertação. Deixe-nos em paz. Gostamos tanto da nossa escravidão. Por que não podemos continuar acumulando mais e mais riquezas para garantir o nosso futuro? Por que não podemos passar o dia imaginando os prazeres, lícitos ou não, que experimentaremos nesta noite? Por que não posso buscar com avidez mais e mais poder para puxar os cordéis da vida política e econômica? Falando assim, não percebem que o possuidor é possuído. O possuidor é possuído, o dono serve a seus bens. O luxurioso é marionete de sua sexualidade. A simples alusão a uma possível libertação soa a seus ouvidos como terrível perda. Eu gosto de ser escravo. Desde Pentecostes, iluminada pelo Espírito Santo, a igreja reconhece como depositária. A igreja se reconhece como depositária de uma verdade que se manifestou em Jesus Cristo e precisa ser revelada aos homens e mulheres de cada geração para que tenham acesso à vida em Deus. Esta consciência de sua missão explica que, ao longo dos séculos, tanto homens e mulheres da igreja, tantos homens, mulheres e mulheres da igreja tenham sacrificado voluntariamente a própria vida para dar testemunho da luz, como João Batista. Está lá no texto de João, capítulo 1, versículo 7. Então, muitos cristãos se sacrificaram voluntariamente
para testemunhar a luz que é Jesus Cristo. Quem aderiu ao anúncio do Evangelho e abraçou a verdade em Jesus Cristo experimenta a mais indizível libertação. Mas sempre estaremos sujeitos à tentação de voltar à velha vida. Algo em nossa carne ainda guarda as sequelas da queda das origens. Lá em Gênesis capítulo 3, o homem carnal experimenta um tropismo como pela escravidão. O homem carnal experimenta um tropismo pela escravidão. E o apóstolo São Paulo precisará alertar-nos. O que diz ele, o apóstolo dos gentios? É para que sejamos livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Gálatas 5, versículo 1. Escravos não amam. Jesus nos liberta para que o amor seja possível em nós. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. O Senhor libertará o infeliz que o invoca. Salmo 72, versículo 12. Vamos agora ao santo do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano. 29 de março é dia de Santo Eustáquio, bispo de Nápoles. Olha, um santo, eu acredito que não muito conhecido pelos fiéis, de um modo geral, né? Santo Eustáquio, bispo de Nápoles, morto no século III durante as perseguições anticristãs suscitadas pelos imperadores romanos. Santo Eustáquio é comemorado pelo Martirológio Romano, o calendário dos santos, cuja primeira edição oficial foi aprovada pelo Papa Gregório XIII em 1584. Santo Eustáquio, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. Creia, acredite. Se for para o seu bem, ele providenciará aquilo que você pede, que você solicita, que você suplica, que você ora. O professor e escritor de mais de 100 livros da história da nossa igreja, Felipe Aquino, diz que Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Então, se ele não deu resposta para você, espere. Você está lidando com o Criador do universo, o nosso Criador. Já pensou a importância disso? Já imaginou? Tenha o fruto do Espírito Santo, a paciência. Espere em Deus, porque o que Ele fizer é o melhor para você. E agora, do aramaico, eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. É a segunda vinda de Jesus, que não sabemos dia nem hora. Por isso temos que estar preparados. A segunda vinda é o juízo final, a parousia, quando Jesus julgará vivos e mortos. Os mortos serão ressuscitados para esse julgamento. Algo místico. Não há como nós tentarmos descrever esse fim da história, fim do tempo, do espaço, como vemos aqui. Não há como descrever. É Jesus voltando com seus anjos. Como isso acontecerá? É um mistério. Mas o apóstolo São Paulo já disse: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Nós viveremos em simbiose para todos sempre com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, numa felicidade em plenitude, algo maravilhoso, wonderful, algo
transcendental, sobrenatural. Então temos que reconhecer, para ganharmos a vida eterna, reconhecer a graça que Deus nos dá. Deus se humanou em Jesus Cristo, sofreu, morreu na cruz, ressuscitou, ascendeu ao céu e é o primeiro humano e divino, mas é o primeiro humano que está lá no céu junto ao divino Pai eterno, como nosso sumo sacerdote, nos defendendo para que nós consigamos essa salvação eterna. Ele quer salvar a todos, mas Deus nos deu algo que Ele não vai tirar: o livre-arbítrio, a nossa liberdade. E tudo que fazemos de mal é consequência de nossa liberdade. Ele quer que o amemos com o nosso poder de consciência, de vontade, de liberdade. Só assim que nós conseguiremos então a vida eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados no pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Eu quero viver convosco para sempre e com Deus Pai, o Espírito Santo, Nossa Senhora, São José, São Paulo, São Pedro, São João, São Mateus,